a Hora do Agronegócio, e nós estamos aqui com um tema importantíssimo no mundo, no Brasil pouco falado ainda, mas de uma importância extraordinária, até nessas reviravoltas da sustentabilidade. Eu estou com o Marcelo Brito, ele é diretor executivo da Agropalma, uma empresa que se destaca na qualidade e na sustentabilidade do tema da palma, e ele também é o presidente da Abrapalma, que é a Associação Brasileira das Empresas da Palma no Brasil. Marcelo, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Tejão. Então, nos desvende aí. Palma, um tema importante no mundo, no Brasil pouco falado. Qual é a importância da palma no planeta e no Brasil? Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer para o telespectador que palma é dendê. Então, nosso dendê. O nosso dendê. Tá? Então, esse nosso dendê, ele é o óleo mais produzido e consumido no mundo. Representa 1/3 de todo o consumo mundial de óleos vegetais, que hoje é em torno de 200 milhões de toneladas. Ou seja, mais do que soja, mais do que mais do que soja, canola, milho, mais do que todas essas aí. Interessante. Tá? Representa, além de 1/3 do consumo, representa 62% do trading mundial de óleos. Então, tudo que é comercializado de óleos vegetais do mundo, 62% é palma. Emprega mais de 3 milhões de pessoas e movimenta mais de 200 bilhões de dólares por ano a cadeia da palma toda. 200 bi 200 bi. de dólares por ano. Ou seja, é uma das maiores cadeias de agronegócio do mundo. É enorme. Em termos de óleos vegetais, é a maior. A maior do óleo A vegetal. maior. E uma das maiores do agro, com certeza. Importância da palma no Brasil. Como é que ela está hoje e as tendências? Tejão, é uma pena. O Brasil tem a maior área cultivável para a palma do mundo, porque é uma cultura tropical. Então, como nós temos a maior extensão tropical, então também temos a maior área. E nós poderíamos estar utilizando essa cultura como uma cultura perene, tá, para ocupar áreas degradadas da região norte do Brasil, principalmente do Pará, que é uma excelente opção. O problema é que as condições de governança Brasil, o nosso famoso custo Brasil, tem impossibilitado um desenvolvimento maior e mais rápido dessa cultura. O Brasil tranquilamente poderia ter hoje de 500 a 700 mil hectares plantados e tem 230 mil. E não tem muita evolução previsto nesse curto e médio prazo. Olha, aqui vale um ponto. Os nossos amigos também de meio ambiente, ambientalistas que nos veem, nos assistem, nos escutam na Jovem Pan. O que Marcelo está dizendo é utilização da cultura da palma em áreas degradadas. Sim, áreas degradadas. Da Amazônia. Da Amazônia. Significa que você colocaria ali florestas. Veja bem, Tejão, a partir do momento que você legaliza a área, então veja bem, se uma empresa legal vai para lá e ocupa uma área dessa degradada, a regra manda que dentro do zoneamento agroecológico da palma, você tenha 50-50, ou seja, 50 de reserva florestal, 50 de plantio. Então, se aquela área está 100% degradada, a pessoa que ali se instalar terá que recuperar esses 50% de reserva. E se for fora do zoneamento, é 80-20. Então, é a garantia, ao implantar um sistema legal, sustentável nessa área, você garante também que a outra metade estará preservada. Você veja o caso da Agropalma. Isso, me explique este exemplo, Agropalma, é um exemplo concreto. Agropalma, 35 anos este ano, inclusive. Quando nós começamos, 35 anos atrás, a regra era 50-50, ou seja, 1 hectare de cultura para 1 hectare de floresta. Depois essa regra mudou para 80-20, 80% de reserva, 20% de floresta. Depois voltou novamente para 50-50. São as coisas no Brasil, né? O Brasil é essa instabilidade de regras e de leis, exato. Então, a Agropalma hoje é uma empresa que ela é 65% floresta, 35% plantação. Tá? Nós não somos 1 por 1. Então, nós temos lá 40 mil hectares plantados, nossos, que é a área própria, e temos 64 mil hectares de florestas preservadas, onde fazemos todo o monitoramento de biodiversidade desde 2004, com aves, com mamíferos, com répteis, com anfíbios, com insetos. O que prova que ecologia e economia podem sim caminhar juntos quando feitos de maneira correta. Então, nós temos lá uma série de parcerias com ONGs internacionais. A Conservação Internacional é um parceiro antigo nosso, o Instituto de Biologia da Universidade Federal do Pará. Então, nós temos lá uma série de biólogos, ornitólogos, zoólogos, que trabalham com a gente
nessa incorporação floresta-plantação. Tá? Tem um trabalho de combate biológico de pragas. Só para você ter uma ideia, tem 8 anos que nós não utilizamos nenhum pesticida ou inseticida na nossa plantação. Usamos herbicida, sim, mas inseticida e pesticida nada. Tem mais de 10 anos que nós fizemos o último pulverização aérea. Então, ou seja, você consegue fazer um complexo produtivo e ecológico ao mesmo tempo. Agora, o que impacta mais essa cultura no Brasil? Eu vou te dar um exemplo claro para você entender. Se você for na Colômbia hoje, fazer um projeto de palma lá, você vai plantar palma e construir a usina para extrair a palma, você tem que seguir mais ou menos 500 requerimentos legais, ou seja, 500 leis que devem ser cumpridas. Se você for fazer a mesma coisa aqui no Brasil, só no estado do Pará são 156 leis e federais são mais 1.066. Nossa. Então são 1.200 e poucas leis que uma empresa tem que cumprir para abrir um negócio. Então isso é custo do Brasil que as pessoas não veem. Então você vai para a África, você vai para a Ásia, a Colômbia é o segundo lugar com 500. Depois da Colômbia, o país que mais tem regramento legal tem 300, 200 e poucas leis que devem ser seguidas. Então você imagina um investidor, seja ele brasileiro, estrangeiro, que olha para cá, vê essa oportunidade, tem gente, tem terra, tem clima, tem solo, tem tudo, mas fala, peraí, tem 1.200 e tantas leis que eu tenho que seguir? O maior regramento legal do mundo? Pô, isso é um absurdo, isso se traduz em custo. Aí você olha, pô, como é que é a questão ambiental? Reserva legal. É o único país do mundo que exige reserva legal. O que eu acho, hoje, por exemplo, a reserva para nós é benéfico. A Agropalma ganha com reserva legal, transforma a Agropalma numa empresa sequestradora de carbono, que é muito importante hoje no mercado internacional. Então, assim, eu não reclamo de reserva, porque eu acho que o brasileiro tem que parar de chorar dessa jabuticaba, né, porque é o único país do mundo que tem isso, parar de chorar e transformar isso em algo de vantagem para a gente. E não só a Agropalma, mas como várias empresas estão fazendo, e você tem benefício disso. Mas você olha para a parte trabalhista. Dos 44 países que plantam palma no mundo, o Brasil tem o maior custo trabalhista de todos. O maior custo trabalhista. Um trabalhador de colheita no Brasil, com todas essas regras e leis, te custa $14.600 por ano. O segundo lugar do mundo é a Colômbia, que te custa $10.300 por ano. O segundo maior produtor de palma do mundo é a Malásia, vem em terceiro lugar com $6.400 por ano. E o maior produtor de óleo de palma do mundo, que é a Indonésia, vem logo depois com $4.600 por ano. Então veja, o nosso é 14.600, o da Indonésia é 4.600. Quando você compara o Brasil com a Malásia, interessante que o que efetivamente vai para o bolso do produtor é mais ou menos a mesma coisa entre Brasil e Malásia. Esse diferencial brutal que tem entre 14.600 e 6.400 é imposto. Custo Brasil. Ou seja, a reforma brasileira ela tem que ser muito mais profunda do que se fala por aí. Agora, uma coisa que é marcante, com todo esse incômodo do Brasil, que é um grande incômodo, além das coisas que está na mídia todo dia e das corrupções, além do incômodo, esse incômodo, você lá é um exemplo concreto na Agropalma de superar esses incômodos, competir internacionalmente e, pelo que eu sei, uma das companhias consideradas a mais correta, ética, íntegra e sustentável da palma no mundo. E dando lucro. Nós fomos, em 2012, eleitos pelo Greenpeace como a empresa de palma mais sustentável do mundo. E logo após isso foi criado um ranking mundial, que é feito pela Zoological Society of London, com apoio da Global Forest Watch. E eles ranqueiam as 60 principais empresas de óleo de palma do mundo. A Agropalma tem se mantido no top 3 desde o lançamento. Tá? Às vezes são primeiras, às vezes são terceiras, às vezes são segundo. Esse ranking é publicado a cada 3 meses. Então, isso é a prova que dá para fazer, Tejão. Então, assim, e estamos fazendo com lucro. Agora, o nosso lucro é igual ao da Ásia? Não, mas não interessa. Isso não interessa. O que interessa é o seguinte, que você faz um negócio, que ele é lucrativo, que você tem o retorno de capital fazendo a coisa correta. Tendo a reserva legal, fazendo monitoramento de biodiversidade, investindo em mecanização, investindo em controle social, em controle social da região, em parcerias sociais. Então, ou seja, dá para fazer
apesar de tudo. Agora é muito trabalhoso, acredite. É tem muito que ser trabalhoso. muito herói e guerreiro. Agora, tem muitos amigos do agronegócio que temem ONGs. E olha, o exemplo do Marcelo e da Agropalma é de um trabalho extraordinário com ONGs. Um trabalho extraordinário com gente também. Você tem lá, pelo que eu sei, pequenos produtores familiares conectados à produção e um trabalho social também com escola, com hospitais. Ou seja, é possível. É possível. Agora, você bem coloca, é muito mais trabalhoso e muita gente desiste e nem entra, porque os obstáculos, os incômodos são grandes. Mas a hora que você faz isso e mostra para o mundo que é possível, eu creio que os seus clientes, principalmente grandes corporações, clientes que estão sob um olhar do mundo, companhias grandes que utilizam o produto da Agropalma, esses clientes devem gostar mais de negociar com você do que com outros, provavelmente. Olha, primeiro, nós nunca vimos ONGs como inimigo. Essa é uma falsa imagem que tem no Brasil, que a ONG é seu inimigo. Importante isso. Importante. Primeiro, no nosso entendimento, as ONGs são os representantes da sociedade civil organizada. Então, quando uma ONG senta contigo para conversar sobre meio ambiente ou sobre a parte social, ela está trazendo uma mensagem de um segmento da sociedade. Então, por que não você discutir e ver que forma melhor de fazer de acordo com aquele segmento da sociedade? As ONGs estão muito mais próximas da sociedade do que da empresa privada. Nós temos no nosso dia a dia de cuidar de um trabalho. A gente não está nesse networking constante. Então, nós enxergamos isso na Agropalma e trouxemos essa turma para dentro e a ajuda que eles nos deram nesses últimos 20 anos, inestimável, inestimável. Quando a gente fala desse escopo de sociedade, de sustentabilidade, Tejão, a gente tem que lembrar o seguinte: nós somos uma empresa a missão de uma empresa é dar lucro. Se ela não dá lucro, ela sai. Então, quando você faz um projeto sustentável, não é porque você é altruísta, é porque você está sendo inteligente. Veja bem, ao acessar todas essas coisas, nós acessamos o mercado. Nós abrimos as portas do mercado para a gente. Hoje, o leque de clientes da nossa empresa são os clientes top do mundo na área de cosméticos e na área de alimentos. Vários deles, por sinal, nos pagam prêmio de sustentabilidade para comprar nosso produto. Interessante. Tá? Então, vou te dar um exemplo seguinte. No Brasil, hoje, 40% das nossas vendas dependem desse escopo de sustentabilidade. São clientes que exigem isso. Se a gente não tivesse essas certificações internacionais, nós não estaríamos vendendo. Então, 40% das nossas vendas. Tá? No que a gente vende para o exterior, 100% depende disso. Se a gente não tivesse essas certificações, a gente não estaria acessando esses clientes lá fora. Olha, é um caso, é um exemplo muito rico, a Palma, nessa colocação que o Marcelo nos traz, dessa possibilidade de legalização, de fazer coisas bem feitas e direitas nessa Amazônia, que tem um monte de ilegalidades lá, e o criminoso se serve do ilegal. E o exemplo do que a Palma pode permitir de um agronegócio maior para o país é muito importante e interessante. E eu sugeriria que todos os nossos ouvintes da Rede Jovem Pan e telespectadores procurassem saber mais um pouco sobre este assunto da Agropalma, porque é um caso concreto de articulação inteligentíssima com tudo isto que muita gente não compreende e ataca. Um exemplo de trabalho lá com ONGs, um exemplo de trabalho conduzindo a sociedade, inclusive, da região, do Pará, é uma coisa que demonstra que é possível, apesar desses incômodos gigantescos que nós temos aqui no Brasil no campo da governança, dos impostos e tudo isso. Mas, Marcelo, parabéns por essa obra, 35 anos da Agropalma, e você tem uma experiência de fazer coisas legais na Amazônia que eu acho que poucos possuem. Com certeza. Então isso é de uma importância muito grande para a sociedade brasileira, porque aquele território lá é maravilhoso, extraordinário, e ali só há uma possibilidade de conduzirmos à frente, dentro da legalidade e de uma articulação ética. Fora disso, é o crime, é o ilegal e os ataques que recebemos do mundo todo quando acontecem as coisas erradas por ali. Marcelo, um recado seu aqui, último para a sociedade toda. João, obrigado. Eu queria parabenizar nesses 35 anos os 4.500 colaboradores da Agropalma, que trabalham diretamente na empresa no Pará, e os mais de 12 mil indiretos que fazem parte desse grupo e construíram essa verdadeira
cidade organizada na Amazônia. Eles são os merecedores disso. E um recado para todos, vamos aproveitar esse momento do Brasil e vamos passar a ética em cima disso tudo. Está na hora da gente mudar e essa geração nova tem que vir para mudar esse Brasil. É só com ética que nós vamos vencer essa imensidão de corrupção que nós estamos vendo. Só com ética. Marcelo, parabéns. Obrigado. E viva o Pará, e viva a Amazônia. Amém. Um abraço a Obrigado. todos.